Olá, seja bem-vindo a mais um Santicast Uva. Se aproxima agora, no próximo domingo, mais uma edição do vestibular da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Aí você, nosso aluno que nos escuta, também você que é convidado, não perca esse episódio de hoje, onde nós trazemos aqui uma reflexão, conversando com as nossas professoras de redação, presentes aqui na nossa sala podcast do Colégio Santana, a professora Sandra Cândido. Seja bem-vinda, professora. Boa noite, obrigada. Mais uma etapa, né? Mais uma uva para a gente contribuir aí com esses alunos. Muito bem. E também aqui do lado da professora Sandra, a professora Ceissa. Seja bem-vinda, professora. Boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Obrigada. Vamos para mais uma etapa, né? E agora a redação uva. Com certeza. E os meninos aí estão ansiosos, né? Passando hoje aqui pelos corredores da escola. Professor, é hoje o podcast da redação? Exatamente. Tá todo mundo esperando, viu, professoras? Aí... E você aí não vai dormir, né? Sem ouvir aqui as nossas dicas sobre mais uma edição da Prova da Uva, que vai acontecer no próximo domingo. Nós já tivemos aqui ontem um Santicast muito interessante com o professor João de Deus e o professor Júnior Liberato, falando de história do Ceará. Podcast muito rico, com repercussão muito boa. Amanhã também temos uma edição muito especial do nosso Santicast Uva. Receberemos aqui o professor Vicente Júnior, coordenador do curso de Letras da Universidade, e também autor de uma das obras que a UVA indicou, né? A UVA esse ano, né, resolveu reconhecer, acho que de forma até tardia, né, e valorizar os nossos autores mais regionais, mais sobralenses. Então o professor Vicente Júnior amanhã estará conosco aqui, na companhia do professor Simon e da professora Sara. E na sexta-feira, o professor Simon estará fazendo, não perca, na sexta-feira, encerrando aí a semana, o professor Simon vai fazer um apanhado, um resumão, uma síntese do resumo de todas as obras indicadas para esse vestibular da UVA. Então, fique aí conosco, vamos iniciar a nossa conversa, essa conversa que promete muito sobre a prova de redação. Sabemos que a prova de redação tem um peso muito grande hoje, né? Com essa mudança da formatação do vestibular, digamos que ela ficou um pouco mais livre em termos de tempo para o aluno. Antigamente, até 2024, nós tínhamos a prova de conhecimentos gerais pela manhã e à tarde, era além da redação, nós tínhamos 20 questões específicas, né? Os alunos reclamavam muito do cansaço, porque tinha que fazer o rascunho. Então, para a gente iniciar uma opinião rápida das professoras, né? Vocês acham que o aluno ganhou com essa retirada das 20 questões específicas, no que se refere a tempo, né? Até mesmo para ele refletir um pouco sobre os repertórios. Foi benéfico para o aluno deixar só a redação no turno da tarde? O que é que vocês acham? Eu acredito que sim, né? Porque o aluno vai com aquela mente mais livre, sem se preocupar com as questões, né, específicas, que são realmente mais difíceis, mais pesadas, e aí ele vai com aquela mente mais tranquila, sem pensar, eu preciso fazer ainda mais questões, então aquela redação vai ficar com certeza mais tranquilo. Mesmo que o tempo, né, professora Sandra, a gente seja testado, porque a escola sempre testa, né, o tempo dos meninos. Testa o tempo, né? 1h30 na UVA, ele vai ter mais tempo, mas verdade. Os meninos estão preparados para fazer em 1h30. Esse formato desde 2024 ajudou muitos alunos, formato de Enem, né, tirou as máximas, a interpretação com os textos motivadores, que vão ajudar bem esses meninos, né, que estão preparados com esse sistema. Eu creio que ouvindo os alunos, né, ouvindo e acompanhando os anos anteriores, eles ficam mais tranquilos com esse formato. Esse formato, Exatamente. O meu medo era só a acomodação, né? Que às vezes o aluno pode pensar, agora eu tenho um pouquinho mais de tempo, né? Ele sai um pouquinho daquela, não digo da pressão, mas do costume de produzir um texto naquele determinado momento, a gente fica um pouco preocupado com... Não, mas eu acredito que isso não acontece, pelo menos com os nossos alunos, porque como eles fazem simulado estilo uva, né, então eles já estão acostumados com esse processo de fazer a prova separado e no tempo específico. E então, a questão do tempo também, que a gente também orienta eles. No laboratório a gente sempre controlar o tempo do rascunho, né? Projeto de texto. Tudo, para eles não perderem, justamente porque às vezes ele faz aquela elaboração e na hora que vai passar limpo, ele não tem aquele incerteza, né, de mudar a sua redação, então eles são preparados quanto a isso, para que eles possam agilizar bem o tempo, né? Nem, como você disse, se acomodar, nem ser ligeiro demais, né? Ter um tempo... Comprometer, né? O tempo ter um tempo necessário para fazer a redação. E nós temos muita novidade aí. A partir de agora nós vamos abrir aqui a nossa câmera, né? Você que nos acompanha no canal da escola,
porque as nossas professoras vão comentar um pouquinho o que é que elas trouxeram aqui. Eu achei interessante essa abordagem, né? Você que nos escuta, da percepção de associar um pouco as obras literárias, né, com a prova de redação. Então, durante a conversa, nossas professoras vão desvendar aí descortinar, digamos assim, o que é que a gente pode esperar nessa relação entre as obras, né, com a própria prova de redação, o tema da redação e também outros aspectos que a UVA sempre exige. Vamos lá? Quem começa? Vamos lá. Só algumas observações bem gerais em relação à prova é que desde 2024, né, a UVA ela adotou o sistema de correção da redação Enem. Então, nós temos agora temas que trabalham mais aspectos sociais em vez de filosóficos, certo? As competências permanecem as mesmas, com as mesmas exigências. Nós temos alguns diferenciais. Para a redação UVA é mais fácil o aluno tirar 900 mais, porque é só um corretor, então não precisa fazer aquela média aritmética entre 2 corretores, e nem tem essa questão da discrepância. E o mínimo de redação de linhas na UVA não é igual ao Enem, né, que são 8 linhas produtivas. Na UVA, né? O mínimo de linhas são 15 linhas produtivas. Aí eu chamo a atenção aí desse 15 linhas, né, não é 15 linhas numérica. Prestar atenção que não são 15 linhas, porque às vezes faz 15 linhas, mas está a metade, ele fez 14 mesmo. São linhas produtivas. Ele zera, são linhas produtivas. Certo. Por isso que a gente aconselha que fique 5 linhas a mais do mínimo. E também não ficar... Pra que ele não corra nesse negócio de zerar, né? Não ficar naquela loucura de contar, né? Uma redação de excelência, ela não, com 15 linhas não resolve, textualidade, né? A legibilidade tem que estar presente nessa redação. E ter cuidado, porque ver 15 linhas, né? Pode ir na prática numérica. Entendi. E aí pode zerar. Perfeito. E ela zera, né? Zera. E ela zera mesmo. A gente permanece aí também com um cuidado muito grande com a competência 2, né? Não zerar a competência 2, não fugir ao tema que está sendo solicitado e também não fugir ao tipo textual, né? Que é o texto dissertativo e argumentativo, igual também a redação Enem. E aí a questão do uso dos repertórios, para que essa nota, né, da competência 2, ela seja uma nota que ultrapasse ali os 120 pontos, 160 pontos e chega até os 200 pontos, né? Com a experiência, né? A gente tem tido, né, a experiência de alunos que usaram no repertório os livros indicados pela UVA, que tinha a temática, e eles usaram, nós tivemos alunos com 900 mais, né? Vários alunos que fizeram isso. E deu certo. E conseguiram boas notas. Né? Então é muito importante essa competência, né? Desses repertórios, dessa abordagem do tema, né? Isso. A abordagem do tema, ter atenção à abordagem do tema. Para não tangenciar e nem fugir ao tema, né? A gente tem um detalhe também, professor Arcélio, que a questão da redação, né? A correção da redação, ela parte para uma nota que a gente considera uma nota de corte, né? Sim. Porque o aluno vai, dependendo da pontuação dele nas questões objetivas, né? E do tipo de concorrência, do curso que ele escolhe. 25%. Tem que atingir uma determinada porcentagem para que a redação seja corrigida, né? Então, me parece que cursos com concorrência acima de 10, né? Aí o percentual de quantidade de redação corrigida. É como se multiplicação por 3, mais ou menos. E a nota tem que estar entre ali aqueles 30 exatamente. Colocados, dependendo da... Continua Lembrando ainda. que tem cursos, né, que a redação é que vai Que vai fazer o diferencial. Porque os meninos fecham a história, fecham o português e a redação é que o diferencial, né? Que é o diferencial. Então é importante eles terem atenção a essas dicas de não zerar, né, o que nós colocamos primeiro. Para ele ter a questão que está lá no edital, não zerar. Né? Não zerar e se adequar ao tema. Isso aí é importante para poder ele conseguir desenvolver o texto dele, né? Perfeito. Nós temos também... O que agora é muito bom, né? Também desde 2024, as obras, a redação da UVA, ela segue esse padrão Enem, trazendo textos motivadores que a gente não tinha anos Interessante atrás, né? também, né? Isso é muito Era só bom, o tema, né? Só o tema, a frase. Isso é muito bom para os alunos, porque isso norteia a escrita e ajuda, né? O aluno se depara com um determinado tema e às vezes ele fica um pouco nervoso, mas aí quando ele lê, faz aquela leitura minuciosa, detalhada dos textos motivadores, isso influencia, né? Interfere na E observando esses textos motivadores, eles têm diversificado. Ele tem colocado um artigo de opinião para ver o posicionamento de algum autor, e aí o aluno já tem uma referência desse posicionamento. Eles colocam um dado estatístico que é o real, que está acontecendo real no Brasil, né? Foi colocado no tema aí, preconceito de gênero, né? Dos feminicídios. Então, pelos aqueles relatórios, se eu vejo um relatório, eu já tenho a contextualização daquele assunto. E se eu vejo um artigo de opinião, né? Eu já tenho um posicionamento que pode me ajudar a trazer, né, a questão da estrutura do meu texto. Sim. E aí a gente vê, né, que, como você começou falando, né, aqui no nosso podcast, que depois que houve essa mudança, dessa alteração, né, da redação da UVA ser semelhante à redação do Enem,
nós temos temas de redação que foram retirados de temáticas que são abordadas nas obras cobradas no vestibular, né? Em 2024, a gente teve a obra Luzia Homem, então a gente teve como tema preconceito de gênero, e em 2025, né, que nós estamos falando da redação 2026 já, nós já estamos em 2026 praticamente, e a gente teve a questão do livro Torto Arado. Ou seja, um link entre a obra e o tema da redação. Lembrando também da atualidade, né, pegar esse livro, pegar esse tema e ver o questionamento da atualidade. Aconteceu muita reportagem, né, sobre trabalho escravo, e eu digo, olha, vocês associam aos livros, associam ao tema, para que vocês tenham traz uma contemporaneidade questionamento, também, né? Contextualize, questione um assunto. Ela está sempre trazendo esses assuntos atuais, né? O preconceito de gênero, a persistência do trabalho escravo. São problemas sociais contemporâneos, né? Que estão bem presentes na sociedade. E acredito não ser um tema que os nossos alunos tenham dificuldade. Porque é uma coisa muito, né? É um tema que dá para desenvolver bem tranquilamente. Pode passar aí, Alberto? Pode. Beleza. E aí a gente tem a competência 1, né? Mesmo só lembrando, né, para quem nos escuta, professores, que aí tá muito... o Enem, né? É a mesma coisa. Se você pegar o edital UVA, né? Você pega o edital segue UVA. Os mesmos critérios. Segue os mesmos critérios. Certo. Beleza. A grade tá a mesma. O que nós, inclusive, conversamos no Sandcast Enem, se repete, né? Vale pra cá, né? Certo. Porque ele pegou, mas se você lê a mesma sequência, ele colocava lá o edital em outras palavras, mas a mesma... Beleza. Pois vamos aí fazer um tour bem rapidinho, né? Uma viagem, né? Na competência 1, por exemplo. Convenção de escrita, né? Questão da letra, legível, acentuação, translineação, divisão silábica corretinha e uso de maiúsculas e minúsculas. Gramática, principalmente a questão da pontuação, crase, regência e concordância. A linguagem informal, acredito que nossos alunos não fazem esse tipo de erro aqui, né? Utilizar a linguagem informal num texto dissertativo argumentativo. E fala estrutural, né? Os nossos alunos também não têm esse tipo de erro de truncamento, eles colocam, sim, a questão das conjunções, né? Colocam as orações de forma organizada e as ideias ficam conectadas. Competência 2 agora? Só atenção aí à translineação, porque... A translineação vem a divisão silábica, apesar de ser fácil, mas ele divide... O aluno esquece a divisão silábica de uma palavra. Um dígrafo que é separável, ele coloca o dígrafo junto. E perde ponto, né? E aí perde ponto, porque chama a atenção, né? No final da linha. Certeza. Né? Eu digo a eles, olha, a costura tem que ter o arremate bem direitinho, para poder sua redação... Parece ser uma coisa simples, mas pode tirar o ponto do aluno, né? E é recorrente entre os alunos. Infelizmente. De modo geral. Nós chamamos muita atenção a respeito disso. A crase, né? O truncamento. Essa questão do gerúndio aí no início de orações. Ter cuidado, porque ele não dá uma ordem. Tem aluno que tem um vício, né? Com gerúndio no início. É um vício. É um vício, né? Parece que já vem automático, do inglês, né? Uma tradução do inglês, gênero diz, adotado no português, e aí é verdade. A escrita... Então podemos seguir para a competência 2, aí o Alberto vai passar aí para a gente a próxima lâmina. Vamos lá. Competência 2 e também os mesmos aspectos do Enem, né? O tipo de texto é um tipo dissertativo argumentativo, tem que escrever dentro do tema, né? E fazer uso de repertório sociocultural. E aí a gente vai para o ponto específico desse repertório, que ele precisa ser legítimo, existir de fato, né? Ser verdadeiro. Pertinente, está ligado ao tema, e produtivo, que ele abra essa discussão, né, que envolva aspectos que estão na nossa sociedade acontecendo atualmente. E a parte mais importante do produtivo é onde ele vai mostrar que realmente ele tem aquele ponto de vista, ele sabe fazer a reflexão crítica. Seria a defesa do argumento. Ele fazer a defesa. É como eu estava comentando com você, né? Você faz o podcast, você faz todo o seu posicionamento diante do que você está lendo. Então, é importante ele associar tudo isso, né? Por isso que a gente colocou os livros aí e ele atentar para esse livro e para essa atualidade. Aí é onde ele vai fazer esse produtivo. Né, o que a gente tem batido muito durante o ano, né, professora Ceissa? Para tirar a excelência nos 200 pontos. Para tirar a excelência nessa competência. Excelente. Aí a gente colocou um tema aí, né? É um tema que está presente em uma das obras, certo? É um tema super importante, é um tema visível, né? E é uma questão também muito pontuada no aspecto que a gente precisa lembrar que a UVA ela é um vestibular estadual municipal, né? Sim. Então a gente teve recentemente casos de violência nas escolas, né? Infelizmente. Então é um dos temas que está presente em uma das obras, né? Que foram também escritas por pessoas daqui da região, né, também, e é um tema super importante. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com um tema desse completo, os desafios no combate à violência nas escolas do Brasil, a gente faz esse recorte da frase.
Esse tema, ele está dentro de que eixo que é o mais geral? Educação. Né? Qual é o assunto, a abordagem geral dentro do eixo? É a palavra violência. Direcionamento, se o aluno não falar quais são os desafios para combater essa violência, ele vai ficar só ali no assunto e vai tangenciar, tirar no máximo 80 pontos no AC2. O recorte é exatamente esse combate à violência e esse tema, ele é um tema de contexto específico. Não é violência em qualquer lugar, é violência nas escolas do Brasil. Entendi. O aluno poderia até citar esse caso específico em Sobral que ocorreu ou ele perderia? Não perderia, né? porque é uma correção regional, local. Seria um contexto, né? O S ela colocou agora como comemorações, né? Isso. E aí, pautando a esse tema, é um eixo que a UVA trabalha muito. Nos vestibulares. Se nós fizermos, mesmo ela tenha mudado o formato, mas os livros aí, vocês verão mais a seguir, o eixo educação pautando, né? E eu tenho olhado muito o site da UVA, a UVA tem buscado essa educação de excelência, né? Tem defendido essa ideia da educação, né, transformadora, e a questão também desse conflito que a educação passa hoje, que é a violência nas escolas. Inclusive ontem tivemos, anteontem, episódio triste aqui, né? Exatamente. Em Fortaleza, né? Podemos seguir? Sim. Competência 3, agora ou ainda é a 2, né? Vamos. Porque a 2 é importante. Certo. A gente viajar nos para ele adequar o tema, para ele fazer a argumentação. Perfeito. Né? Ele vai Vamos puxar junto. a 2 e a 3. Pode ir, Alberto, aí na próxima lâmina. Pode ir, tranquilo. Pronto. Aí a gente chega naquilo que a gente vinha comentando, né? Essa essência é importante, você que nos é muito importante, tirar, né, extrair os temas de redação das obras que estão sendo cobradas na UVA, né? Nós temos 5 obras de tipos textuais, né, e gêneros textuais diferentes. É muito importante a gente também valorizar a questão dos autores, né? Nós temos aí professores, autores dessas obras também. Muito importante. A gente vai estar aqui com... Importante eles diversificar os gêneros, né? Para o aluno conhecer os gêneros textuais, que não seja só... Inclusive, muitos desafios, crônicas, poesias, né? Muitas poesias. Conversaremos sexta-feira com o professor Simon sobre isso, né? Só de romance, né? Não é só o romance, não é só aquele clássico, né? Ele coloca algo contemporâneo, traz algo também, realista. Traz também dificuldade para o professor Simon. Ele vai estar aqui sexta, mas em off eu conversando, porque tem que rever todo o complexo de produção de um resumo, por exemplo. Uma coisa é você falar de um romance, onde tem um personagem, onde tem um local, que gira em torno só daquele personagem, né? Mas você falar de crônicas, de poesia é muito, né? É um desafio muito grande. Aí a gente tem Rainha do Ignoto, da Emília Freitas, e Lucila Zugé de Alencar, que são clássicos, né? Os dois são obras, são romances. O romance, né, como você falou, é um pouco mais fácil de trabalhar, porque ele é uma obra ali complexa, né, com vários personagens, mas gira em torno de um conflito ali específico relacionado ao protagonista da história, né? E nas duas obras a gente tem sobre a questão feminina, né? A gente estava até conversando aqui, eu e a professora Sandra, sobre a questão de caiu já em 2024 algo sobre mulher. Será que se cair também em 2016 sobre mulher? Vai repetir, né? Pode ser que a UVA tenha esse caráter de repetição. A gente acredita que não, mas se cair, não vai cair a questão do preconceito de gênero. Cai outro aspecto. Que foi o do ano passado, né? 2024. A mulher como no alcance da sociedade. A gente acredita mais na importância, no talvez papel, vá para outra frente, né? Para outra dimensão, né? Eles, como são tradicionais aí, né? Eles trabalham muito essa questão do poder e da mulher submissa, a mulher está em segundo plano, né? E ela buscar ela buscar essa representação diante da sociedade. E se você vê, né, o que vem publicado aí no Ministério Público, publicado na própria UVA mesmo, o protagonismo da mulher presente, né, na sociedade, e o que ela enfrenta nisso, né? Sim. Então a gente pensou bem, estava até conversando antes do podcast, essa questão do que seria a mulher na atualidade hoje. É a busca por ascensão, né? Uma ascensão. A mulher ocupando espaço de poder, né? De relevância na sociedade. Paradigmas. Quebrando paradigmas, é verdade. A gente tem a obra Coisas de Sala de Aula e Outras Crônicas, que aí a gente sai do romance e entra na crônica, né? A crônica, exatamente. A palavra crônica vem de cronos, né? Do grego significa tempo. Sim. São textos mais curtos, narrativos, que abordam uma forma particular do cronista, que é quem escreve a crônica. A visão subjetiva, uma visão, né? subjetiva, reflexiva sobre uma situação que pode acontecer de fato na nossa realidade. Ela não tem aspectos fantasiosos
como o conto, por exemplo, que a gente vai ver em Pequenas Narrativas do professor Dimas Carvalho, que já é outro gênero textual, certo? Então, nas crônicas, a gente tem aspectos que acontecem de fato, que podem acontecer de fato na realidade. A gente tem muito sobre já o eixo educação. Esse link, né? Os elementos envolvidos na educação, que é o aluno, o professor, a questão do comportamento desses alunos, né? Ele fala em alguns livros sobre esse comportamento, sobre a postura do professor também, dessa valorização, né, do professor. Ou a desvalorização também. Que é um tema que vem sendo discutido em muitos vestibulares, né? Até em vestibulares que assemelham com a UVA, que é o FUNVEST, ele é questão da valorização. Outros vestibulares também, a preocupação com esse professor, né? A preocupação também hoje, que a gente, eu vi agora, recente, a questão da saúde mental. Sim. Que ela vai mais tarde... tanto do professor quanto do professor aluno. E com esse aluno também. Então, são momentos cotidianos que ele conta, mas como referência à sala de aula. E quem está envolvido nesse, né? São todos reflexivos. O ambiente é todo educativo, né? Sala de aula, né? Todo eixo educação. Né? Educação aí em pauta, o eixo educação em pauta. Vamos nós. E aí a gente tem as outras duas obras, que são obras com caráter mais filosóficos, certo? Mas também trazem questões sociais, que é o livro do professor Vicente Júnior. Amanhã estará conosco, amanhã vai estar aqui nessa bancada, né? Que bom. Uma honra receber o professor Vicente Júnior aqui. Com certeza. Foi meu professor no curso de letras. Sim. A obra do professor Vicente Júnior traz aspectos psicológicos e filosóficos, né? São poemas, são poesias pós-modernas, que faz ali uma versificação com intertextualidade com poetas clássicos, certo? E a gente tem também, além de problemas sociais abordados como individualismo, falta de empatia, a gente também tem muito nesses poemas do Vicente Júnior a questão da importância da leitura e da literatura, que falta muito nos nossos alunos aqui na escola. A interpretação, né, do gosto pela leitura. Senso crítico. Eu achei importante esse livro dele aí, né, porque é um problema social, que é a falta de ética, de empatia. É uma crise de empatia, né? Onde ele aborda, né? Isso ele aborda isso aí. E é um problema social crônico. Né? Ele traz essa reflexão. Uma poesia pós-moderna mesmo. Então, qual o gênero que se enquadraria esse livro? Seria... São poesias. São poesias. Mais reflexivas, né? Buscando a questão filosófica, ele vai psicológica por causa do comportamento, né? De onde ele vai abordar aí. Quando eu li, né, e quando eu vi, né, e tem muita gente apostando aí na falta de empatia no mundo contemporâneo, eu já vi, né, justamente nesse livro dele, né, e amanhã nós vamos ter essa oportunidade, né, do autor do Colégio Santana trazer um autor do livro, falar do livro, vai ser muito... como dizia o Saramago, só o próprio autor pode dizer o que tem lá no livro, né? Amanhã teremos esse momento, exatamente, né? Mas é muito importante aí, vai descartar? Pode não descartar, porque a UVA já trabalhou temas filosóficos, né? Sim. Mas é um tema filosófico que ele traz um contemporâneo, social, né? Que contextualiza isso aí. Né? Que é a questão do individualismo. Ele foi muito sábio, né? Quando ele colocou essa falta de empatia. Esses aspectos. Ele juntou esses aspectos e colocando a leitura, né, como fonte de reflexão, né, o gosto pela literatura, trazendo o aluno a refletir sobre questões, né, a pensar, muito importante. E a última é Pequenas Narrativas, professor também, Dimas Carvalho. A carauense, né, porque já Carol sou Dimas. Entra nessa mesma discussão de temas também mais filosóficos, né, que traz a questão da condição humana, né, o ser humano, ele tem ações nocivas que fazem mal, né, a si próprio, né, e também a comunidade de forma geral. Falando para os meninos, quando eu estava vendo esses livros, né, vendo os temas atuais, o que é que tem complicado essa questão da condição humana? Comportamento. As posturas sociais, os comportamentos sociais, né, trazendo prejuízos sociais, né, por assim dizer, entre aspas, esse prejuízo, conflitos sociais, né? E esses dois livros, eles trazem essa abordagem a respeito dessa condição humana. Sim. Como a UVA já colocou reflexivo, né, tem aí 2 professores da UVA, né, já do curso né, que nós já parabenizamos, né, a UVA ter, né, valorizado a obra para que as pessoas conheçam também que esses professores têm talento, eles têm, né, o próprio livro. É uma riqueza literária, né? E para o conhecimento, né? Como é que eu tenho algo e eu não vou valorizar, não vou reconhecer, né? Foi muito importante isso aí, viu? Porque levou... eu acho até um aspecto histórico nisso, um reconhecimento que eu volto a dizer até...
de forma tardia, né? Porque daqui a um tempo esse vestibular, se o curso seguido como a gente está percebendo, vai ser o Enem. A nota do Enem, esse vestibular tradicional vai deixar de existir. E nós vamos perder a oportunidade de trabalhar essas obras desses autores. Então foi de forma muito tardia esse reconhecimento. Sim. Mas que bom que pelo menos fizeram, né? Que bom que lembraram, que fizeram o aluno pensar, que fizeram também os colegas professores a buscar essa reflexão, a trazer esses temas. Verdade. Para que o aluno fique atento, não só do tema social, mas como tem 2 livros com temas filosóficos, né? Isso. E que já trabalharam empatia, já trabalharam esse individualismo, né? Sim. Já trabalharam tudo isso. Não esquecer essa parte também, é importante. Gostei muito dessa lâmina, muito rica, viu? Adorei. Próximo, Alberto. Vamos lá. Pronto, professor, aí a gente preparou uma lâmina para cada, nós vamos ser, né, bem sucintos. Bem breves, né? Bem breve. Tranquilo. É mais um direcionamento, né, uma orientação para a partir de cada obra, né? A partir de cada obra, né? Então, especificamente da Lucila José de Alencar, nós já falamos sobre a questão da violência contra a mulher, machismo, desigualdade de gênero, a vulnerabilidade também da mulher pobre, né, que além de mulher, ainda entra a questão da desigualdade social, e esse é um tema relevante. Professora, eu pensando aqui, né? O aluno está fazendo a redação. E aí ele vai usar esse recurso, esse livro, né, se o tema for se ele esse, abrir a redação na introdução usando a obra e nos parágrafos de desenvolvimento usar outros repertórios, é excelente. Excelente. Já faz uma conexão, né? Isso, legal. É como se assim, já mostrando o corretor que leu as obras. Que ele leu as obras. O aluno precisa atentar para isso, né? Sim. O que a gente tem falado muito em sala de aula, viu? Chamado muita atenção. Muita atenção dos meninos, né? A gente colocar em por que esses temas são importantes, né? Dados estatísticos aí mostram a questão do aumento da violência contra a mulher, número de feminicídios aumentando. Né? As mulheres pobres são as mulheres que mais sofrem esse tipo de violência. E aí, além de trabalhar, usar a própria obra como repertório, né, numa introdução, por exemplo, pode usar no desenvolvimento também, tá, gente? Mas numa introdução, abrindo, usando o livro, né, chama a atenção do corretor. Sim. A gente colocou aqui outros exemplos de repertórios que trazem a mesma problemática, a mesma temática. Né? A gente colocou uma autora lá que uma foi autora. Ano passado foi um dos textos motivadores da UVA. Simone, né? Simone, foi. A gente tem o conto da Aya, que é uma série excelente que fala sobre a utilização do corpo feminino para reprodução apenas, né? Sim. As mulheres só como um estado bem patriarcal. O bem livro conservador. Da Simone, bem conservador. Né? É uma obra clássica que explica, né, a questão de como essa sociedade que usa o patriarcalismo, né, inferioriza a questão do papel da mulher na sociedade. E o livro traz, né? O que o livro traz. E a sociedade mostra. E a sociedade mostra. E a Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que é uma obra que traz a Macabea, né, a mulher que é pobre, invisível, além de pobre, né, invisível e explorada. Então, são outros exemplos de repertórios que trazem a mesma temática da Lucila de José de Alencar. Colocando aí a questão da mulher, está em foco a desigualdade, né? A desigualdade social, ela traz tudo isso, essa submissão. Essa exploração, né? Essa violência. Então, isso tem que atinge diretamente a dignidade da mulher, né? Exatamente. Próxima. Então temos agora Rainha do Ignoto, né? Segue a mesma linha de raciocínio do um livro me chamou muita atenção nessa obra, muito tempo, né? Quer dizer, é um livro secular. A gente vai. Os dois são obras do século XIX. Pois é, a gente vai buscar a Emília Freitas. Inclusive, nem fotos a gente consegue dela, né? E é uma obra além do tempo que fala, né? Mas, por favor, professora, perdoe-me aqui a minha intromissão desnecessária, que as autoridades são vocês. Né? Naquele século, a mulher foi bastante castigada. E ela escrever isso, ela foi dessa forma, invisibilizada. Ela tem esse pensamento mesmo naquela época, né? Achei fantástico. Excelente. E aí a gente vê uma diferença de Lucila, porque Lucila a gente tem aspectos mais reais dentro da obra, e na Rainha do Ignoto ela utiliza do fantasioso, né? Ela cria ali o reino do Ignoto. Inclusive ficção científica, né? Naquela época, uma coisa além do tempo, né? Ela cria esse por isso a importância da literatura, né? Da leitura. Eu achei muito rico. Para essa reflexão. Verdade. É por isso que a gente fala para os alunos, né? Um aluno que ele tem a habilidade de usar repertórios na escrita de um texto, um senso crítico, é o aluno que lê. Que lê, verdade. É uma riqueza. Pode continuar. E aí a gente, ela, nessa obra, né, a autora de forma excelente cria o reino do ignoto, e a gente traz, assim, tem o tema da violência contra a mulher, sim, mas a gente precisa observar nessa obra a questão dessa sororidade feminina, né? As mulheres ajudando mulheres de saírem desses espaços. Eu achei importante essa parte aí. Excelente, né? De sair de espaços de exploração
sexual, de violência, né? Então a gente tem a mulher como uma espécie de algo de poder, né? De autoridade. E que então, elas unidas podem, né? Conseguem e fazer hoje os movimentos femininos, né? As mulheres que lutam por mais visibilidade, elas trabalham com isso, né? Sim. Elas trabalham com isso. Então, como a professora Ceci está colocando o livro, eu estou contextualizando sempre para a gente fazer, levar o aluno a essa reflexão. Esse mergulho, né? Essa imersão. Exatamente. E esse tema é super importante porque a gente vê, nós trouxemos dados para mostrar a importância desse tema. Ó. 60% de chance de romper o ciclo de abuso é quando a mulher ela recebe apoio de outra mulher, né? Isso é dado da OMS, né? Grupos de apoio reduzem até 40% o risco de feminicídio, né? Então são temas relevantes porque são situações realmente contemporâneas, reais. São né? fatos, né? São fatos. Mesmo sendo uma literatura, mas os fatos estão em esse repertório. Aí As Estrelas Além do Tempo é excelente o filme. Quem não assistiu, assista. É um programa para você, né? Antes do sábado. Programa para você ler, para refletir. É leve, porque ele leva até a refletir todas essas problemáticas e a mulher conseguindo, né? Um destaque. Sim, nós temos nesse filme aí, são 3 mulheres que vão trabalhar na NASA. E além de mulheres, né, são mulheres negras, né? Sim. E dentro da ciência já tem esse preconceito. E tem uma coisa também que vão trabalhar em qualquer local, na NASA. Na NASA. Da matemática, porque acho que mulher que não gosta de matemática. Isso. Né, os cursos de engenharia, a mulher presente naqueles cursos que são barreiras. Parte dessa rejeição, ela é inclusive natural na ciência, né? Hoje nós temos poucas mulheres cientistas. Cursos de exatas, né? Exatas é genuinamente masculino, né? Legal. A gente vê a vida social e vê a questão de deixar essas vidas dessas mulheres. Que às vezes ela tem a inteligência, mas não tem a oportunidade. Espaço, né? Não tem espaço, né? Isso é verdade. E aí refletir sobre isso. Legal. E o outro exemplo aí de repertório também é um filme excelente, certo? Sufragistas, né? Fala sobre as mulheres inglesas na luta pelo voto. Né? Então também a questão da opressão. Que também é um tema social relevante. A luta pelo voto, né? A mulher votada. E teve agora, né, a questão da participação da mulher na questão política. Houve discussões ano passado, esse ano, dessa questão inclusive, da maioria política, o aumento mulheres nas bancadas, né? Nas bancadas, legislativas, né? Como então é um tema que o livro traz, mas é atual essa discussão. A gente faz toda essa relação entre as obras e as problemáticas contemporâneas. Então, Rainha do Ignoto traz muito a mulher como protagonista, resumindo, né? Vamos para o próximo livro. Alberto vai passar a próxima lâmina. Nós temos agora Coisas de Sala de Aula. Essa é uma lâmina excelente, né? Porque é o eixo educação, né? Aquilo que nós estamos vivenciando, nós estamos em sala de aula. Né? Também por autores, né? Dando importância também a esses autores, Alan Torres, André Araújo, Antônio Ortiz e Simval Farias. Né? Que em memória, né? Em memória, porque o professor Simval já não está mais conosco, né? E o professor Simon até participou de um momento com eles também, vai trazer isso para os alunos, né? Para vocês sexta-feira. E aí a gente tem nessas crônicas, como a gente já falou sobre esse caráter reflexivo das crônicas, tudo que envolve o ambiente, né, escola, né, essa valorização ou desvalorização do professor, né, a questão do bullying nas escolas, a violência, né, a persistência dessa violência, então essas são temáticas extremamente importantes. De onde vem essa violência, né, essa da parte docente ou discente, isso. E esses comportamentos sendo reflexivos, é o mesmo jeito que a gente está falando da atualidade, né? Sim. A gente vê o livro, mas vê a atualidade presente aí na sociedade. Sim. Esse confronto, é como se fosse um confronto, né? Sim. Não fosse que a educação não trouxesse. Mas aí ela vai também da importância do professor, né? Sim. O professor valorizado, o professor de importância no seu papel, de trazer essa mudança, de trazer essa mudança, né? De reflexão, de pensamento. Aí, e são temas importantes porque a gente tem dados também da OMS aí, falando do burnout, né, que tem crescido muito, principalmente na profissão de professores, né, e professores, né, deixando de seguir essa carreira da docência. E em relação à violência nas escolas, é um relatório aí pós-pandemia, né, o número de violências na escola aumentou. E o professor repórter trouxe professores que adoeceram saúde mental com a relação muito delicada das escolas. É bem atual, né, um livro. E os repertórios, né? Ó, esse Escritores da Liberdade também é um filme excelente, que traz a professora, né, tentando ali contra o sistema levar os alunos por meio ali da leitura, da literatura, né, a pensar, né, transformar contra o sistema de motivar aqueles alunos, né, porque eles estavam completamente distantes do objetivo, né? Daquela. Novamente eu destacando a questão social, né, a desigualdade interferindo também na educação, né?
E o professor como um mediador, como um incentivador de mudança de comportamento, né? Isso. Desse aluno. A gente tem também Sociedade dos Poetas Mortos, né? Também, que é uma obra clássico, que traz né? clássico, né? Fala que o professor, ele inspira, mas ao mesmo tempo ele ainda é valorizado por essas instituições. Excelente. É um filme também. Aí, né? Não é falando de MEC, o MEC agora colocou a carteira do professor, né? Isso. A questão da a valorização do docente. Da categoria, inclusive, está tendo agora um congresso, né? Dos docentes mais. Agora em Brasília está tendo isso, para a questão da valorização desse professor. Isso, existe, da importância, porque o resgate dele ele vai trazer mudanças políticas e econômicas naquele espaço. Realmente, né? É verdade. Movimento. Esse livro Sociedade dos Poetas Mortos, ele não fica fora de época, né? É incrível, Nunca. né? É muito interessante, né? É interessante como mexe ainda com as pessoas quando esse livro, né? A gente pede muitos alunos que lêem os documentários, os livros, os filmes, as séries, gostam tanto de séries, né? Eu digo que vocês gostam tanto de série, pagam, né, streams aí, por que vocês não associam essa... Eu fiz até uma aula com eles, né? Que os meninos estavam comentando, professor, quando você fez aquela aula do estagiário, você fez? E eu me lembrei na hora da redação, quando você fez. Então, a gente traz essa realidade para a sala de aula, né? Sim. O gosto pela leitura, o gosto pelo... Vai assistir o filme, uma diversão, mas também... Traz uma reflexão que ajude também nessa redação, né? E essa última é uma série, né? Que fica mais no aspecto da violência, assim, né? Que é 13 Reasons Why, testando aqui meu inglês. Olha aí, tá 13 razões por quê, né? A personagem principal da obra, ela tira a própria vida, né? E aí a obra ela grava 13 fitas com 13 motivos os quais levaram, né? Ela fazer isso. Inclusive, pós-pandemia, ele foi muito questionado. Foi muito questionada essa questão, né? Questionado. Algumas cenas foram censuradas, depois retiradas da Netflix. Verdade. E aborda muito essa questão do bullying. Realmente é tenso, é um clima, é um tema muito atual, a questão do bullying nas escolas, essa violência que a gente tem, infelizmente, vivenciado em várias notícias, né? É fato também, é fato. Vamos para a próxima? Aí o livro dos livros, né? Júnior, né? Vai ser melhor abordado pelo próprio autor amanhã, né? Mas a gente faz aqui um lance bem geral, vamos abrir aqui a porta um livro com várias poesias pós-modernas, né? Que traz tantas questões filosóficas, né? Morais, éticas, desse individualismo, essa crise de empatia, né? Que interfere no desenvolvimento da sociedade. E também poemas que falam sobre a questão dessa importância da leitura literária, do uso dessas obras, que é o que a formação cidadã, né? Um aluno que lê uma obra dessa é um aluno que escreve uma boa redação. Então, a importância da leitura literária. Os meninos ficaram bem interessados, né? Nós vemos em sala de aula alunos interessados, né? Nessas obras, né? Mas eu disse para eles, leiam, mas contextualize. Contextualize. Saiba refletir. Tirar uma reflexão não direcionada pode dar em nada. Se eu não tenho conhecimento de causa, eu não posso estar discutindo, né? Isso. E aí são temáticas super importantes, porque a gente tem aí dados, né? Colocamos dados para mostrar, em todas as lâminas nós trouxemos porque que na realidade, né, essa temática ela é importante. Ele comprova que realmente está acontecendo. Ele dá segurança à abordagem. Exatamente. É como se ele fosse comprovar com o dado, ele está comprovando aquele posicionamento dele. Exatamente. E aí, em relação ao individualismo, né? Depois pandemia também, a gente teve a questão muito do isolamento, isso criou uma sociedade cada vez mais individualista. O que é esse individualismo? Eu me preocupo com o meu problema. Se esse problema não atinge a mim, então ele é um problema que eu não preciso participar e não preciso resolver. É do outro. Entra empatia também aí, sim, né? Sim, a crise de empatia. No lugar do outro, né? Sim, não só o isolamento, é verdade. E a questão da importância da leitura, né? A Unesco e o IBGE fala muito sobre a questão, né, do baixo índice de... Nós somos analfabetos funcionais, né? Sim. A gente sabe ler, mas não sabe interpretar, refletir, ter um pensamento crítico, né? Então, tanto a Unesco fala mecânico demais, somos, né? A gente tem batido muito nessa tecla, né? Quando a gente não mexe com a sensibilidade. O aluno coloca um repertório, a gente pergunta, qual é a posição crítica? Por que você escolheu esse repertório? O que é que ele tem a ver com o tema? Qual é a sua reflexão? Porque não adianta ele estar trazendo aí um monte de repertório sem reflexão, sem contexto. Saber, né? Não vai ter serventia nenhuma. Com certeza. E aí a gente tem outros repertórios que se encaixam a esse tema, o ensaio sobre a cegueira, que os alunos utilizam bastante, já falamos. Demais, né? Uma metáfora bem explícita sobre a sociedade ficar cega em relação aos problemas. Também muito esse segundo,
Eles passaram também a usar muito o Menino que sim, é uma obra excelente. Tem tanto o livro quanto o filme. Como filme, na obra, ela é uma obra autobiográfica baseada em fatos reais, essa obra. Né? O uso da educação livro, né, como transformação, né, que a gente tem na obra. William, muito interessante esse livro. O filme também. E o livro é super interessante. E Anne with Annie, né? Que é Anne com que ela intensifica que o nome dela, a personagem protagonista, ela intensifica que o nome dela é Anne com a letra E. Né? E a gente tem uma menina também, a questão do feminino de novo, né, entrando aqui, mas é uma menina super questionadora, que gosta, é muito imaginária, muito curiosa, que usa da literatura, né, e dessa imaginação para crescer, e ela é super inteligente. Interessante, né, o autor Vicente Júnior fazer toda essa abordagem. Dimensão, né? É verdade. Muito rica. E você vê por trás da literatura ali, a leitura sempre trazendo a transformação, né? Isso. Mais uma vez, inclusive, empatia, né, professora Sandra? Mais uma vez, novamente. Eu digo muito aos meninos, observe os comportamentos sociais e as reflexões que trazem. Pode ser independente de tema, porque ele vai lhe ajudar a interpretar. Independente de opinião, né? Até mesmo os comportamentos que eles trazem negativo, eu digo até os prejuízos, né? Que eles trazem socialmente. Sim. Porque aí você leva uma reflexão imensa e abordagem dos temas, né? Consegue Nós aqui contemplar. não vamos estar aqui. Eu já vi colegas, né, dando sugestão de temas, né? Ninguém vai entrar nessa, né? Tem essa questão social, entrar aí, não sei se já terminou. Tem um documentário sobre o morador de rua em Sobral, que novamente, né, documentário a desigualdade social, novamente, a empatia, o individualismo, né, novamente mexe com tudo, né? né? A questão do individualismo, né? Porque se não sou eu que estou morando na rua, eu não ligo. Tudo bem, né? Eu não ligo. É verdade. Então vai trabalhar, a gente escuta muito isso. Né? Vai trabalhar. Vamos lá para a próxima lâmina, né? A última lâmina, né, também do professor Dimas Carvalho, né? Narrativas, né? Fala também sobre temas filosóficos, traz também, né, essa questão social e moral, sobre essa crise existencial, colapso da sociedade, né? Nós praticamos ações nocivas, essas ações elas voltam pra gente, né? E aí essa decadência moral, ambiental e política, né, são consequências de quem? Dos nossos comportamentos. Isso. Então, esses são dois temas importantes porque eles trabalham eixos: perda de propósito, individualismo, automatização da vida, a questão da tecnologia, né, que a gente estava discutindo aqui. O vazio, né? O vazio a partir desse uso das tecnologias. Esse vazio que traz esse individualismo e essa falta de empatia. Se eu não, né, tenho correlação social, como é que eu vou interagir com o outro, né? Isso. Aí eu vou ter conflitos. Sim. Conflitos que o livro fala. E é um livro de contos, né? Outro gênero textual aqui que a gente vem, né, diversificando. Um ponto como referência. Isso, né? Exatamente. São mais textos mais curtos, né? Mais práticos. Né? E aí também tem a questão ambiental, né? Que é também um ponto discutido aqui sobre colapso ecológico, né? Como responsabilidade humana. Humanos, comportamentos, aí... O ser humano se comporta... A COP30 você viu, aí muita gente criticou, mas nós vimos alguns comportamentos, alguma visibilidade de comportamentos que melhoram a questão ambiental. Claro. Né? Inclusive, Sobral trouxe um projeto, né, de melhoria social, de desigualdade, né? Então, o ser humano tem que se preocupar também com esse um tema mundial, né? O Papa Francisco foi um defensor, né, ferrenho da ecologia, da casa comum, né? Do lado do SIC, que ele escreveu o livro. Né? E aí os outros repertórios, né? Que é a questão da existencial e esse colapso. Os dois coringas aí, que é o Black Mirror. Coringa. Fala sobre a questão do personagem principal, que é o Arthur, né? Um colapso psíquico por algumas ações, né? De traumas. Black Mirror, usado pelos alunos muito, né? Traz a questão da tecnologia que a UVA também traz, influenciando comportamentos. Emocional, né? Redes sociais influenciam nesses comportamentos. E sobre a questão desse colapso ecológico como irresponsabilidade humana, a gente tem o filme Interestelar, que é o meu top 1 de filmes, que é excelente, é uma obra magnífica, né? Fala sobre a destruição do planeta Terra e aí uma forma de buscar a vida em outro lugar, como não tem esse por vício, conta né? dessa ação humano. Isso. É uma referência do ser humano
construindo outro espaço que não seja a reflexão dele próprio, do próprio comportamento, né? O Wall-E, que é uma animaçãozinha, né? Que é um filme antigo, ó, 2008. É antigo, mas é uma reflexão. É uma reflexão excelente, né? Sobre a destruição da Terra por conta do consumismo, que é um outro eixo, né? Bem abordado. E Chernobyl, né? Que é da HBO e é uma obra que fala baseada em fatos reais, né, sobre a realidade. Né, que houve com a questão. Foi um desastre ambiental, mas também uma negligência. Uma catástrofe, né? Uma negligência política, hoje, né? Repercute, né? Reverbera esse tema, né? Muito bem. Exatamente. Olha que tu legal, maravilhoso essa viagem, né? Onde nós fazemos. Nós não, quem sou eu? As professoras aqui, né? A partir dessa visão das obras, dos temas das obras, fazendo um link com a possível abordagem no tema da redação. Tem mais lâmina aí, não tem, professora? Tem sim. Vamos lá, nós colocamos... Só o projeto de texto, lembrando, competência 3, isso aí já entra na parte mais técnica da redação. A montagem do texto. Os já estão bem adiantados. Isso, né? Foi falado também no podcast da redação. Isso, né? Não só os meninos do terceiro ano, mas desde o primeiro ano a gente já vem trazendo esse projeto de texto para que ele chegue no terceiro ano só para poder praticar mesmo, né? Aprimorar. Já é um caminho no ensino médio natural da escola, né? Da escola, né? A redação ela tem preocupação com isso. Não é só ter a gente colocou essa preocupação aí, a Ceissa, eu tenho um conteúdo, mas se eu não souber organizar, eu digo muito, menina, eu sou engenheiro, se eu não fizer um planejamento, eu vou fazer uma obra. Com certeza. Que vai dar prejuízo. É verdade. Então, ter cuidado com isso. Organização é tudo, né? Tudo. Aí a gente precisa só relembrar rapidamente a introdução, né? Pode usar repertório, usar as obras que estão indicadas aí como leitura nessa introdução, não deixar claro, né, obviamente, o tema contextualizado e ver quais são as problemáticas que podem ser trabalhadas nesse tema, e para o desenvolvimento os 5 aspectos que nós cobramos, né? Abrir esse parágrafo. Não esquecer desse aí. Isso é importantíssimo. Né? Trazer os repertórios, nós trouxemos vários para vocês aqui, referente a cada tema, né? A cada livro, a cada abordagem, fazer essa contextualização desse repertório e trazer uma comprovação, né? Nós trouxemos aqui várias comprovações, dados estatísticos, né? E que nós fizemos hoje, as obras, a reflexão sobre ela, os temas, mas trouxemos o contexto, a atualidade, que é importante. Né? Eu não ficar só naquele livro, mas eu trazer o que ele traz de reflexão para abre-se um leque de possibilidades de escrita, né, de construção textual. Pode passar, Alberto. Pronto, aí é só um exemplo, de introdução, usando o livro Coisas Olha aí, de Sala de Aula. Né? Essa lâmina é bem interessante, né? A crônica Aula Interrompida, do livro Coisas de Sala de Aula e Outras Crônicas, retrata o momento em que uma briga entre estudantes interrompe completamente o andamento da aula, causando medo, tumulto e desestruturação emocional na turma. Isso é o aspecto ficcional, que é a obra. A realidade, análogo à ficção da narrativa no contexto odierno brasileiro atualmente. Situações de agressão, intimidação e conflito se tornam bastante comuns no cotidiano escolar, e isso afeta quem? Tanto alunos quanto professores. O que é que causa isso? A gente tem ali, marcado por fatores como bullying e a falta de políticas eficazes de prevenção e mediação. Então, uma introdução excelente. Chamar a atenção esse contexto aí, do análogo para cá, porque é onde ele vai colocar a tese dele e a defesa da redação. Se ele faz tudo isso aí, o corretor já tem um parâmetro, já tem uma indicação do que ele vai discutir. Né? Ele já está direcionando. Você já pensou você chegar aqui no podcast e não saber o que é que vão falar? Sim, perfeito. Vai ficar uma coisa desorganizada. Me veio aqui uma pergunta para as professoras, né? E nós sabemos que a prova, as questões de literatura serão na prova objetiva pela manhã. Sim. Ele na prova de redação à tarde, se ele citar o livro que não foi exigido pela manhã, não tem problema. Não tem problema nenhum. Fica no espectro da liberdade. A gente vai lembrar que ele adequação ao tema. Que ele leu, também faz não pode se obrigar também a porque aquele livro foi. Também não pode virar uma obrigação. É apenas a gente, assim, é um cheque que ele tem para dar. É uma tá ali, entreguei de bandeja, você já leu, já abordou, já sabe do que trata, usa. Perfeito. Se você tem um conteúdo, você usa. Perfeito, fechou. Aí um desenvolvimento, né, usando os elementos que nós falamos, o tópico frasal, que é essa abertura que a gente pontua muito com os meninos, Primeiro problema da introdução é bullying. Então, o tópico frasal tem que abrir falando sobre bullying. Né? A intensificação do bullying como forma de violência escolar evidencia um grave problema no ambiente educativo. Aí tá aí o repertório que a gente falou da série, né, que é 13 Reasons Why, que ilustra essa prática, né, de violência com a personagem principal, que é a Hannah.
Nós fazemos essa relação da ficção com a realidade. É isso aí que é a minha grande preocupação do aluno, é isso aí, essa parte aí. Esse retrato ficcional dialoga diretamente com a realidade. Essa parte é extremamente importante para haver a conexão entre a ficção e a vida real. Pertinência, a produtividade vai estar toda aí. Toda aí. Entendi. Marcada pela banalização dessas práticas e pela falta de protocolos de prevenção em relação ao bullying. Maravilha. Pode seguir, Alberto. Pode seguir. Não, tá aí a comprovação, né, que é uma consequência tudo gerada. Tudo isso no desenvolvimento, tudo isso né? no desenvolvimento. 5 partes, a gente manda eles contarem, né, as 5 partes, com os elementos de ligação, e essa parte que a gente viu, essa comprovação. Tô lembrando, eu fazia redação, vá cega, eu não vou entrar é outro podcast isso aí, vamos gravar um podcast só sobre a comprovação, né, o efeito que é gerado, ele faz um paralelo entre a obra e a realidade, mostrando que assim como ocorre com a protagonista da obra, né, da série, muitos jovens brasileiros, aí há essa conexão da comprovação. Qual é o efeito gerado pelo bullying nessas escolas, né? O sofrimento é invisibilizado e as denúncias não encontram acolhimento. E para isso, precisa fechar essa ideia, né, professora Sandra? Como é que essa ideia fica fechada? A gente chama muita atenção, porque o aluno, às vezes, ele não fecha. Não fecha. Não deixa aberto, né? Como é que eu comecei a discussão, apresentei repertório. Aí vai pra tem abertura, tem fechamento. Aí eu vou ficar esperando. Realmente é mais comum do que a gente pensa. A gente chama de ciclo. Abre tem que ter um arremate. Se não arrematar, a linha fica solta. E é muito mais comum do que a gente pensa, né? Esse problema, né? Às vezes até um descuido, né? O esquecimento. Às vezes a gente, conte as partes, o que é que tá faltando. A gente mostra o esquema. Para ele se conscientizar que ele tem que fazer aquele fechamento, aquele arremate. Perfeito. E aí a gente vê, o fechamento, né, desse modo, conectivozinho para fechar, retoma a questão do problema, que é a persistência do bullying, acontece, né, e aí essa incapacidade das instituições de atuar preventivamente reforça que é preciso que algo seja feito. Ele já vai dando norte para a intervenção. De intervenção, exatamente. Já vai direcionando para a intervenção, né, ele vai dizendo que precisa fazer algo. Na intervenção. Né? Isso, pode seguir? Pode seguir. C4, bem breve, né? Conexão das ideias, dos conectivos que são usados para abrir parágrafo, para estabelecer as conexões bem técnico dentro do parágrafo. Né? Isso é técnico, né? Bem técnico. Conectivos para usar na proposta de intervenção, para concluir ideia. Então, é um arremate, né? Como se fosse um tecido, né? Que a gente costura e a linha são os conectivos. A textura do texto, ela tem que ter esse ponto de ligação. Porque se não tiver o ponto de ligação, as vai ideias ficar não se conectam. Frases soltas. Essas são sugestões, mas o aluno também pode usar outras, né? Outras, também não... Mas a gente tem... segue uma sugestão. A princípio, pode ser no início, por exemplo, né? Ademais já é para abrir uma nova ideia. Só não usa a priori, que a priori tá né? Não usa, pra ser 5 horas. Evitar, né? Não use. Não use, né? É não mesmo, né? É mesmo. Não mesmo, a priori. Bem radical mesmo. Não use, né? Não use. E a gente tem na competência 5 aí, né, usar o portanto, que é clássico para fechar, né, um conectivo conclusivo. Então, são exemplos de conectivos que o aluno pode estar usando. Que ele diz assim, mas portanto, sim, meu filho, portanto é conclusivo. Qual é? Portanto é conclusivo. E junto, tá, gente? Por favor, não separe. Maria. Perfeito. Então, essa competência é super tranquila. Vamos para a próxima. E a próxima, que é a última, né, a C5, fala sobre a intervenção. Pode passar, Alberto. Pronto. Opa! Voltou. Pronto. Agora vai. E aí a gente colocou a intervenção ainda dentro do mesmo aspecto do mesmo tema, né? A gente fez aqui quase uma redação inteira, só faltou o outro parágrafo de desenvolvimento. Sobre a questão da violência nas escolas, né? Que é um tema super importante e atual. Então, na estrutura da C5, 5 elementos. Só que o que é que eu chamo a atenção? Você chama porque o grupo é coeso. É a ação, sabe? Procura a ação primeiro, depois que tu formula a ação... Que tu pensa quem vai fazer, né? Já sabe quem é que vai fazer, como ele vai fazer, né? Então é preciso saber o que é que eu vou fazer, né? O que será feito para resolver. E a ação é o elemento que chama mais a atenção do corretor. Aqui precisa ser mais detalhada. Então, ser mais detalhada. É muito bom ir por esse posicionamento, porque o aluno, se ele pensa primeiro da ação, né, se ele pensa primeiro na ação, ele não vai pensar em um agente que não seja capaz de fazer aquela ação. Com certeza. E o verbo, né?
Sim, a ação precisa de verbo que indicação. Então, a gente bota um detalhamento pro agente, que é o mais fácil de detalhar, é o agente, que é um aposto ali explicando o que é aquele agente. A ação, que é a parte, deixamos bem claro, a parte mais importante e completa, né? Que é a que chama mais a atenção do corretor. O meio para ajudar, na hora não lembrou de um meio, pensa no ministério que tá ligado àquele problema. Finalidade é o objetivo daquela ação. E a frase de fechamento é aquela frase pensando no futuro, se tudo aquilo for feito. Então, colocamos aí um exemplo. Temática da violência, quem que resolve violência? Governo. Órgão responsável pelo bem-estar da nação. Sim. Uma ação bem completa. Escola segura e pacífica, né? Isso, formação obrigatória para toda a equipe escolar, com mediação de conflito. É importante, ele colocou mediação de conflito, ele está detalhando essa ação. É importante que o aluno faça esse detalhe, porque eu vou fazer implementar projeto. Que projeto? Com quem? Qual o tipo de programa? Ele não coloca só programas, ele especifica um programa. O que é que você vai fazer, meu filho? Não estou entendendo nada. Você vai fazer um projeto. Cadê o projeto? Isso é verdade. O meio, o Ministério da Educação, né? Estamos falando de educação, a gente utiliza o Ministério da Educação e como a gente fala de escola, a gente usa as secretarias estaduais e municipais. A gente fala muito de formação, né? Formação, a gente coloca as instituições, o Ministério, as secretarias, que são importantes, que são ações, as escolas mesmo, né? Como formativo. Então, eu digo muito, olhe para a família, se é um problema com a família, se é um problema... A escola, ela pode ela é transformadora, ela é formadora, então não esqueça de colocar esse meio para resolver todo esse conflito. Finalidade, objetivo, né? O objetivo de implementar esse programa é reduzir essa violência na escola e fortalecer a relação entre aluno e professor, mas também um ambiente escolar, né, propício para a aprendizagem, que é o que a gente espera de um espaço escolar, que seja um espaço de aprendizagem, não de violência. E para fechar, a gente pensa, né, em uma sociedade futura. Se tudo isso acontecer, nós vamos ter a escola como um local pacífico, de respeito mútuo entre todos que estão ali, famílias, alunos, escola, docentes, discentes, né, de forma geral, e para que isso seja benéfico para o desenvolvimento humano. Ele pode voltar também lá na obra, né, voltar ao início e dizer que vai melhorar aquele problema, né? Sim. Porque eu digo muitos meninos, eles se engasgam com um mosquitozinho, que é esse fechamento. Professor, não tô fazendo fechamento. Minha gente, saber fechar. É retomar ou então futuro, uma propensão futura. O que é que vai acontecer, o que é que vai melhorar. Você não botou o problema lá em cima, bote o que vai melhorar e pronto. Aí ele pode fazer também... Coloca esse ponto final, viu, por gentileza. E aí ele pode, na frase de fechamento, fazer como a gente colocou na abertura a crônica, né? A gente poderia colocar o livro... Se tudo que ele propôs na intervenção for feito, situações como a narradas na crônica, né, não ocorrerão, não serão a realidade brasileira. Sim. Fechamos? Fechamos. Rapaz, agora só lembrando, né? Sim. Os contextos, né? Questão do morador de rua, questão da mulher. O foco é educação, tecnologia e comportamentos. Os comportamentos, você viu que está em tudo. Desigualdades e comportamento. Embora tenha algo específico, mulher, morador de rua, mas está lá. Perfeito. Todos os livros, né? Que bom. Adorei esse Sandcast. Fazia tempo que a gente não mergulhava tão profundamente. Por isso que eu gosto ainda da uva. Eu ainda gosto ainda com todas as reservas, ela né? Mas eu acho que ela mexe um pouco mais com esse nosso ímpeto como professor, como educador, de buscar algumas alternativas, né? O Enem direcionamentos, né? E é algo tão nosso, a uva tão pertinho, a gente já está tão... Existe também um carinho por este vestibular, né? Aluno, eu tenho carinho pela uva, eu sou formada pela uva. Sim. A gente precisa defender a nossa universidade, exatamente. né? A gente sabe que existem os desafios, que são muitos, né? Sim. Mas a nossa universidade está aí. Esse vestibular, ele está aí com uns quase 7.500 inscritos, né? Com pouco mais de 1.000 vagas, então a gente espera que o movimento seja muito grande no domingo, né? Onde nós também, se Deus quiser, estaremos acolhendo os nossos alunos, né? Isso, exatamente. Teve uma evolução, sim. Professora Sandra, suas considerações finais, o que é que você pode deixar de mensagem para os nossos alunos que não estão só esperando para dormir o fechamento do Sandcast? Converso muito com o Simon com a questão por causa da literatura dos livros. Sim. Mas é assim. Ele estará na sexta aqui, viu, professora? Lembrando, viu? Lembrando a vocês que acompanham os podcasts, o podcast ele foi estruturado, ele foi estudado para ajudar você nessa reta, né? Nesse finalmente, para tirar todas as dúvidas e dizer assim, eu acho que eu estou tranquila com os meninos com relação à uva, nós estamos tranquilos. Certeza, que bom. Né? Missão cumprida, né? Missão cumprida. Beleza. Professora, sei suas considerações finais. As mesmas palavras, professor, a sensação é de dever cumprido, que né? Bom. Um ano construído, trabalhado, a gente tem feito todo esse processo, a uva não está muito diferente do que a gente vem trabalhando
no Enem durante o ano todinho. Então, aproveitem nesse momento final dessas dicas, né? E assistam o podcast do professor Simon em relação às obras. Vejam que as obras trabalham para fazer esse link entre o podcast de hoje com o podcast essa nova abordagem de trazer as obras, né? A gente pode ser assim que a uva traga um tema totalmente diferente, que não tem nada a ver com mas o que vem acontecendo depois que ela adotou o Enem foi trabalhar temáticas que estão presentes nas obras. Então a gente acredita que eles fazem essa análise também e assim, os meninos com o contexto, né? Pronto. A gente tem... Você viu que a gente trouxe abordagens contemporâneas, atuais, de reflexões ligadas ao livro, Eu duvido que não saia nada que não seja... Fez uma listagem de assuntos. Eles também receberam material, né, com outros temas além desses que nós abordamos. Inclusive, nós vamos deixar esse material na Agenda Edu, viu, alunos? Não é isso? Está preparado o material. Amanhã a gente está postando na Agenda Edu. Com temas. Ou seja, outros temas, outros repertórios. Eu acredito que tudo que nós navegamos aqui hoje está de acordo com o que pode ser vai ser cobrado, na verdade. Né? Nós eu digo, dizemos não fique, porque joga um tema, aí o aluno fica lá, olhando, vai cair aquele tema mesmo. Pois Meu filho, nós passamos o ano todinho de preparando, colocando assunto, contextualizando. Nós já passamos dessa fase, né, professora Sandra, de estar esperando o tema, né? Eu vi gente jogando tema, não, nós não. Perfeito. Nós trabalhar só esse eixo entre literatura o eixo e social, redação. o eixo social muito bem contextualizado. Perfeito. E é o que a uva vem trazendo, essa preocupação. Perfeito. Social. Perfeito. Que ele não fique nessa de ir atrás, né? Exatamente. Bom, encerramos assim essa edição do Santicast Uva de Redação. Muito obrigado, professora Ceissa, professora Sandra. Quero deixar um abraço também, professora Sara, professor Simon, que amanhã estarão nessa mesa comigo e com o professor Vicente Júnior, né? E o professor Simon, que está muito triste porque vem sozinho, já me disse, na sexta-feira, né? Mas estará aqui falando sobre as obras com toda a segurança e com certeza a autoridade que ele tem, professor Simon, é verdade. Né, com certeza você não vai perder isso. E ele tem tido um trabalho muito grande com essa mudança de abordagem dos temas, né? Então você trabalhar aquela coisa que saiu do romantismo clássico dos livros, exatamente, que é dos gêneros textuais. Dos gêneros textuais, né? Então você imagina fazer, professora Sandra, um novo resumo sobre vários poemas. E os livros que tinha alguns que não tinham acessibilidade, né? Exatamente. Acesso fácil, né? O acesso fácil, aí o trabalho dele foi assim. Zé de Alencar, por exemplo, nessa obra que a gente traz, Lucila, né? Quantos livros do Guarani que a uva já cobrou, né? Sim, ou seja, Iracema, né? Que são resumos que não mudam nunca, porque a obra não mudou. Mas o desafio do professor Simon aqui foi esse, de criar resumos novos, né? A partir ensaísta, né? Ele fez um ensaio de reflexão dessa obra. Porque ele não traz o resumo sobre a obra, né? Ele traz também sobre o autor, sobre o histórico. Exato, é completo. Sexta-feira, né? Nós vamos ter aí estamos dando spoiler, viu? Sexta-feira. O professor Simon tem nos ajudado muito com redação, porque quando a gente vai falar de livro, né, a autoridade é ele. Então a gente vai lá, professor, eu abordei tema tal. Perfeito. Tá bem, perfeito. ótimo. Tá. Então, assim, um grupo coeso, né? Quando se trabalha coeso, né? O resultado aparece, né? O resultado aparece. Verdade. E falando nesse grupo, abraçar também as nossas professoras fundamental, né? Exato. Que trabalham também, professora Rogel, professor Edilson, professora Lili, professora Vanessa, né? Esse grupo todo aí que, como a Sandra diz, unido a gente tem hoje. Eu digo até que a redação do Colégio Santana hoje é um ativo dessa escola, né? Então nós temos esse diferencial também. Pois que Deus abençoe você que nos acompanhou hoje nessa noite de quarta-feira. Amanhã não esqueça a aula normal no Colégio Santana. Santicast Uva com o professor Vicente Júnior, professor Simon, professora Sara, às 19 horas. Então, boa noite, tenha uma noite restauradora de sono. Que Deus abençoe.